Porque a nossa mensagem hoje é sobre cura para feridas emocionais. E algumas vezes a gente quer pegar pedras e jogar pedras e dar pedrada até ver se resolve. Aquela era a casa que a Jenny havia sido, quem lembra do filme, ela foi uma criança abusada física e emocionalmente, ela volta na mesma casa anos depois. A casa já está velha. As pessoas que fizeram aquilo com ela já não estão lá mais. Mas a lembrança das feridas emocionais que ficaram na vida dela, as lembranças dos traumas, as lembranças das pessoas, ela olha para aquela casa, parece que ela revive numa questão de segundos tudo aquilo que ela passou, e aí ela começa a jogar pedras. Cada pedra daquela tinha o nome da pessoa que ela queria. Cada pedrada daquela tinha o pecado que ela queria expurgar. Cada pedrada daquela tinha o mal que ela queria tirar do coração dela. Cada pedrada daquela tinha aquela parte da ferida emocional dela que ela queria curar. Mas a maior lição dessa cena é que ela joga pedras até cair no chão e o Forrest fala para ela, sometimes there aren't just enough rocks. Podia jogar as pedras do mundo inteiro. E algumas vezes, para você e para mim, nós precisamos entender que não há pedra suficiente. Bom, se não há pedra suficiente para ser jogada, até mesmo porque a pessoa merece, até mesmo porque a situação é correta. Você diz, eu fui violentada, eu fui agredida, mentiram a meu respeito, criaram uma situação que estragaram a minha vida, destruíram o meu casamento, separaram a amizade, estragaram a igreja que eu frequentava. Eu tenho razões para me sentir desse jeito e jogar essas pedras. Mas se sometimes there just aren't enough rocks, tem que ter alguma outra coisa para a gente fazer. E aí eu queria que você lesse comigo um texto que está em Jeremias, um versículo só. Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 22, para a gente meditar sobre como nós podemos ter cura para as nossas feridas emocionais, baseados no que a palavra de Deus nos ensina. E esse versículo, do capítulo 8 de Jeremias, é o último versículo do capítulo 8. Ele diz assim, acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Vejam, eu vou ler novamente. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? A cura da filha do meu povo é uma expressão hebraica para o povo de Israel. Nós poderíamos contemporaneizar esse versículo dizendo o seguinte: Deus não é o mesmo hoje que foi ontem e que será eternamente? E todos vocês diriam, amém, é verdade, Ele é. Se eu dissesse assim, Deus não é capaz de realizar os milagres, por maiores, por mais difíceis, por mais inimagináveis que eles sejam, Deus não tem esse poder? Todas as pessoas aqui, independente da sua caminhada com Cristo, diriam, sim, Ele pode. Então a pergunta de Jeremias vale para nós. Por que ela vale para nós? Porque essa igreja está cheia de gente com feridas emocionais. Não, eu não estou, pastor. Não, cheia é um modo de falar. Mas olha, e eu vi aqui hoje, sentado, 4 psicólogas na nossa igreja. Se eu pedisse para que elas se levantassem e dissessem, eu acho que todas elas me diriam, ixi, um número enorme de pessoas. Talvez você vai dizer, eu não, mas você é uma exceção à regra. Feridas emocionais como ressentimento. Do quê? Sei lá, de alguma coisa que não deu certo, de alguém que furou com você, de alguém que mentiu, de alguém que trapaceou, de um projeto que não funcionou, de um sonho que não se idealizou, de um casamento que foi fracassado, de um relacionamento que não foi legal. Não sei. Amargura do que deveria ter sido e não foi, do que você esperou, do que você projetou, por traições que fizeram com você, ódio de situações para além da nossa força. Nós temos aqui algumas pessoas que tiveram membros da sua família que foram
assassinados por outros, às vezes por próprio parente. Temos amigos aqui que sofreram agressões violentíssimas, ódio. Estas são as feridas emocionais, mas a ferida emocional daquele sentimento que você também tem, que você não pertence, que você não tem lugar, que nenhum lugar é lugar para você, que essa igreja não é para você, que o local que você trabalha não é para você. Eu me lembro, e já contei aqui na igreja para vocês, porque eu fui muito discriminado pelo meu avô e pela minha avó materna, porque eles eram muito racistas e eu era considerado negro para eles. Então, quantas vezes eu ouvi palavras difíceis vindo do meu avô e da minha avó, tipo, que eu não seria nada, que eu não prestaria para nada, que negro não vai a lugar nenhum na vida, coisas como essa. Às vezes, isso assenta no coração da gente. Às vezes, isso acha entrada na nossa vida. Às vezes, é uma palavra difícil que um pai falou, que a mãe, que alguém com quem você convivia. Eu contei para vocês aqui que aconselhei um casal, não é daqui, é de uma outra igreja, então não estou traindo a confiança de ninguém. E a mulher disse assim para mim: esse homem consegue trazer o pior de mim à tona. Ele consegue fazer eu ser a pior pessoa que já pisou na face da terra. Estas feridas emocionais, por palavras no decorrer dos nossos relacionamentos, que nós dizemos para o outro. E a gente não pensa antes de falar e repete várias vezes. Eu me lembro de um adolescente que frequentou a nossa igreja logo no início por alguns anos, depois eles foram embora para o Brasil, e ela me disse do ódio que ela nutria por causa das palavras difíceis que o pai dela falava para ela. Coisas pesadas para uma adolescentezinha de 11, 12 anos ouvir. Esse tipo de ferida emocional, eu acho que a grande maioria de nós aqui tem, e de você que está me assistindo pela internet. E o problema é que a gente corta, a gente torce o pé, a gente machuca o braço, a gente se fere aqui e acolá. É uma dor muito grande, mas essa dor tem tempo determinado. Por mais séria que ela seja, ela vai passar. Você toma os remédios apropriados, você tem um descanso, o repouso que deveria, e essa dor vai. Agora, a dor emocional, ela não só é forte, como ela é persistente. Ela não é tirada com um Tylenol. Ela não vai embora com um Percocet que você toma. Ela não te deixa porque você tomou um remédio para a dor. E é por isso que tantas vezes nós, dando vazão a essa dor, essa ferida emocional, desencadeamos outros problemas emocionais e depois precisamos ser tratados, e justamente tratados, com medicamentos para ver se a gente consegue achar o equilíbrio. E todos vocês me conhecem aqui, sabem que eu não tenho absolutamente nada contra os tratamentos psicológicos que pessoas fazem, de uma terapia ao medicamento. Eu acho que eles são uma ajuda fenomenal. Mas, veja o texto, o povo de Israel estava em calamidade. Havia dor, havia sofrimento, havia tristeza, havia angústia, havia desespero. Eles erguiam a voz e não imaginavam que o seu grito passasse da esfera de audição. Eles clamavam e não imaginavam mais que havia Deus. E quando o profeta começa a trazer uma palavra de Deus ao povo, o que me chama a atenção é que Deus lembra o povo de um versículo que está lá no livro do Gênesis. Quem se lembra da história de José? Levanta a mão aí para mim, só para me saber se eu preciso explicar direitinho. José é filho de um dos patriarcas, que por causa do ciúme dos seus irmãos foi vendido. E ele foi vendido por uma caravana de ismaelitas. E quando você lê lá o relato do Gênesis, diz que esses ismaelitas vinham trazendo algumas coisas muito preciosas. E entre elas, uma especiaria, uma resina, algo que era produzido em Gileade, que eles sabiam que tinha efeito terapêutico e medicinal muito forte. Então era uma resina que era buscada por quem tinha dinheiro, porque era preciosa, porque era difícil, virou uma moeda, virou um sistema de troca. E aqui, séculos depois, quando o povo está doente, quando o povo está ferido emocionalmente, quando o povo está desesperado,
quando o povo já não acha mais que a vida faz sentido, quando as pessoas não encontram mais equilíbrio na interpretação da vida, e eles começam a clamar a Deus, Deus diz para o profeta: por acaso não há mais bálsamo em Gileade? Não há lá médico? E antes do profeta responder ou ouvir a resposta do povo, Deus diz: por que é então que não há cura para a filha do meu povo? Bom, eu poderia perguntar isso para vocês hoje. Gente, se Deus é o mesmo, e vocês me diriam que Ele é, porque essa é uma verdade bíblica, Deus não mudou, não mudará, Ele é o mesmo, nele não há variação e nem sombra de mudanças. Se Deus é o mesmo, se existe esse bálsamo de Gileade, que esse bálsamo de Gileade é uma figura de Cristo, porque Ele levou sobre si, o que o profeta Isaías disse? As nossas dores e as nossas enfermidades estavam sobre Ele, o castigo que nos dá paz foi colocado nele para que pelas suas pisaduras ou ferimentos nós fôssemos sarados. Cristo é uma figura. O bálsamo de Gileade aponta para o Cristo que viria. Ora, se há bálsamo em Gileade, e se há médico, porque o próprio Cristo disse que o Filho do Homem, Ele veio para salvar e buscar o perdido, e Ele disse que os sãos não precisavam de médico, e sim os doentes. Se há o bálsamo e se há o médico, por que é que a filha do meu povo continua tão doente? Por que é que há tanta ferida emocional no meio do nosso povo, no meio do povo de Deus? E aí é aqui que eu queria caminhar com vocês hoje. Queria passar para vocês alguns conceitos, algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração, respeitando os meus limites aqui dentro de uma área que é tão complexa, que é a psicologia, e onde nós temos pessoas aqui tão bem treinadas, mas levar você a entender o que a palavra de Deus ensina, e como esse bálsamo de Gileade, que estava disponível lá, está disponível hoje, amém? E lembrem-se do que eu disse, eu não vou dizer nenhuma grande novidade, mas tudo vai depender da decisão que você resolver tomar hoje à noite. Então me ajuda, diga aí para a pessoa do seu lado assim: olha, decida a coisa certa, porque Deus pode abençoar a sua vida. Primeiro ensinamento que eu quero dar para vocês, e talvez pela primeira vez aqui eu vou fazer bastante, primeira não, já fiz outras vezes, propaganda dessa mensagem. Compre o CD, porque são muitas informações para você ouvir depois. Todas as vezes que nós somos feridos, justa ou injustamente, palavras ou ações, atitudes, qualquer coisa, todas as vezes que nós somos feridos, nós temos geralmente duas reações. Uma é a de se vingar de quem nos feriu, ou a outra de tentar provar que a pessoa estava errada. Nós precisamos vencer isso que a pessoa falou sobre nós. É como se tudo que eu fizesse na minha vida, fosse porque eu estava ouvindo a voz do meu avô ou da minha avó dizendo negro. Desculpem, viu, gente? Eu estou contando um exemplo meu. Isso aqui, quando eu cito essas palavras da cor da pele, não é ofensivo a ninguém. É um exemplo da minha vida. Negro não vai dar nada que presta na vida. Se tudo que me movimenta para ser o que eu sou, para chegar onde eu cheguei, é essa voz que me atormenta, eu estou reagindo à ferida emocional, tentando provar para alguém que nem aqui mais está, que isso não é verdade. Sometimes, there are just not enough rocks to be thrown, como a mulher fez na casa. Então, quando alguém te ferir, o que eu quero sugerir para você? Que você não tenha a reação que é natural nossa, que é a primeira que vem, porque nós somos pecadores. Ou nós nos sentimos ridicularizados, ou nós nos sentimos menosprezados, ou nós nos sentimos diminuídos, ou nós nos sentimos como quem não presta, e lá dentro, lá no nosso coração, aquela voz interior, a gente diz assim: eu vou provar que eu tenho valor. E o eu vou provar que eu tenho valor é a frase que te afasta daquilo que Cristo fez por você. Porque o meu valor e o seu não está no que eu consegui provar para ninguém. O meu valor e o seu não está no diploma que eu consegui chegar numa sepultura e dizer: você disse que eu não prestaria. O meu valor e o seu está no fato
de que o Criador dos céus e da terra nos amou, e nos amou tanto, que deu o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. A gente canta, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Gente, não há bálsamo em Gileade, não há mais médico. A resposta é um redundante sim. Mas nós não reagimos de acordo com aquilo que o médico dos médicos gostaria que nós fizéssemos. É semelhante às pessoas aqui, que às vezes precisam de uma dieta por causa de um problema coronariano, e chega na casa daquele irmão abençoado no domingo, e adivinha o que é a comida? Feijoada, com bacon. Aí o feijão, tropeiro, com bacon, pé de porco, beiço de porco, gordura de porco, todo jeito. E a sobremesa? Essas bombas de chocolate com... Aí o cara fala assim, não, mas o médico sabe muito dessas coisas. Não, meu avô comeu gordura de porco e viveu 130 anos. Vou comer também. A gente não reage segundo as instruções do médico. E aí, quando nós reagimos contrário ao Evangelho, nós vamos sofrer as consequências disto. Veja, Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 38 e 39, o seguinte: vocês ouviram o que foi ensinado aos pais de vocês, olho por olho, dente por dente. Te feriu? Fira também. Te maltratou? Maltrate também. Disse que você não seria nada? Cresça e pise essa pessoa. Diz que você não tem força? Massacre essa pessoa quando você puder. Eu, porém, vos digo. Vocês estão entendendo que eu fiz uma interpretação aí no meio do versículo, né? Senão depois vocês falam, o pastor esticou a Bíblia. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. A pessoa te acertou numa face, oferece a outra. E não é esse negócio de tapa. Isso aqui é uma expressão simbólica da concessão. Isso aqui é uma expressão simbólica da abertura de alma, do processo de rendimento. No processo de você dizer, eu não vou deixar uma pessoa fazer comigo o que ela quiser. Porque se te dá um tapa e você automaticamente revida, a pessoa te transformou num agressor como ela. E você determina se as ações das pessoas vão te fazer livre ou escravo, vingativo ou perdoador, vítima ou vencedor, expansiva ou retraída, vitoriosa ou vítima, parecida com Cristo ou parecida com Satanás. Então, quando Jesus disse, se alguém te ferir na face, dá a outra, se quiserem a sua capa, entrega também a outra parte para a pessoa, Jesus está dizendo que quando alguém nos ferir emocionalmente, nós não podemos reagir segundo a naturalidade nossa. Nós precisamos nos entregar e fazer como ele. Como? Bom, ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando pregado na cruz e insultado, cuspido, esbofeteado, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí você pode dizer, pastor, você está pedindo muito de mim. Não, eu não sou isso aí não. Nem você, nem eu. Nem você, nem essa pessoa que está do seu lado. Estamos ok com isso? Mas isso não muda o que Cristo mandou nós sermos. Eu não sou, você não é, mas esse é o nosso caminho. Eu não sou, você não é, mas esta é a direção que nós temos que seguir. Nós temos que entregar a Ele as nossas ofensas. Nós temos que pedir que a mansidão dEle venha sobre a nossa vida. Nós temos que pedir que o coração dilatado para perdoar seja implantado em nós por causa do Espírito dEle. Porque senão nós não seremos pessoas saradas emocionalmente. Nós vamos carregar traumas para o resto da vida. Nós vamos viver uma vida miserável. Nós vamos viver uma vida cheia de choro pela madrugada, cheia de tensões, cheia de fobias. Enquanto Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que esse estilo de vida é demoníaco. Mas Ele veio para nos dar vida e vida abundante, vida transformada. Tá bom, você pode me perguntar, como é que eu aplico esse bálsamo então na minha vida? Vou te dar 3 ou 4 coisas bem práticas e depois te ensinar mais 3 ou 4 que a Bíblia diz
que nós precisamos fazer. Como que eu aplico esse bálsamo na minha vida? Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu costumo dizer para as pessoas, a nova vida, e por favor, com muito respeito a você, tá? Vocês não vão ficar chateados comigo? Vamos fazer um trato mesmo, deixa eu ficar num terreno seguro. Não vão? Não. Toda regra tem exceção. Quando eu falar, você se imagina que é a exceção, mesmo que não for verdade. A nova vida pega o que há de pior, de membresia. E eu vou dizer para vocês por quê. 90% das pessoas que vieram para essa igreja vieram porque estavam odiando igreja, e pastor, e comunidade cristã. Pessoas que haviam sido enganadas, trapaceadas, abusadas. Aí alguém fala assim, vamos ali, que é aqui. E eles vêm. E este alguém é você, que chega aqui, espetado até onde? Ai Senhor mesmo. Mas a senhora é só mais uma no elenco, fique tranquila, fique tranquila. É desse jeito. Quem paga o pato? O pato. E vocês aí também. É assim, gente. Então, quem aqui já disse assim, eu nunca mais ajudo numa igreja? Levanta a mão para mim. Vou parar de fazer isso em igreja, não quero mais saber de igreja. Quem já disse assim, não quero mais envolvimento com a igreja? Levanta a mão. Aí, ó, vocês quando vai criando coragem, vai todo mundo levantando, devagarzinho. Mas é isso. Primeira coisa para você aplicar esse bálsamo, eu vou te ensinar bem praticamente. Não permita que o sofrimento te impeça de fazer o que é certo e bom. Certo e bom não tem nada a ver com as pessoas que te fizeram mal. Se você disser, se você aceitar, que porque alguém te traiu você não vai amar nunca mais, você vai viver uma vida horrível, sem sentido, sem beleza. Se porque um pastor foi desonesto com você, você joga o evangelho na lata do lixo, você está equivalendo aquele pastor a Deus, e está dizendo que Deus não presta. Se você acha que a igreja não presta porque abusaram da sua fé em algum lugar, e você rotular todas as outras que passarem pelo caminho da sua vida como não prestando, você está jogando fora a possibilidade desse mundo ouvir a palavra de Deus. Não permita que o sofrimento, que a ferida que te causaram, te impeça de fazer o bem e de fazer o que é certo. Por anos eu lidei aqui nessa igreja com gente que me dizia essa frase: pastor, eu posso ficar quieto no meu lugar? Porque eu ia insistindo, gente assim, pode. Então, porque se não puder, me avisa que eu vou sair também. Por isso que essa igreja, isso aqui não é apontando o dedo para ninguém nem nada, é só forma de trazer à tona algumas coisas. Nós tivemos durante anos um grupo mínimo que carregava essa igreja nas costas. Graças a Deus está mudando. Porque pessoas estão dizendo o seguinte: eu não vou mais deixar com que a maldade que me fizeram, que marcou meu coração, venha me impedir de fazer o que é certo e o que é bom. Teve um homem aqui, ele não está mais entre nós, um dia, conversando com ele me disse assim: pastor, eu não consigo dar o dízimo aqui nessa igreja. Eu falei: por quê? Sinceramente, você acha que eu sou desonesto? Ele falou: não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. As pessoas que lidam com esse dinheiro, não, de maneira nenhuma. Eu disse: então por quê? Ele falou: é porque já me roubaram tanto. Eu falei: mas aí não é justo. Ele falou: eu sei, mas eu perdi essa capacidade. Eu falei: não, você não perdeu. Você está deixando aquele homem ou aquela mulher que roubaram, que te abusaram lá atrás, determinar o tipo de pessoa que você será para o resto da sua vida, e essa é a verdadeira doença. Por acaso não há bálsamo em Gileade, não há médico? Então por que é que o meu povo continua doente e ferido? Livre-se disso, não permita não ser mais um doador, porque alguém explorou você. Todos nós aqui já fomos explorados de uma maneira ou de outra. Não permita que porque alguém te traiu você não ame, e não permita porque você amou e a pessoa não aproveitou o seu amor bem, você agora se fecha. Quantos de vocês já me disseram: não quero amizade íntima com mais ninguém, quero amigos distantes? Amigo
Não é distante, distante é conhecido. Amigo é coisa para se guardar, onde? Do lado esquerdo do peito, é coisa para a gente apaixonar e viver. Segundo, se você não atacar a doença mortal desse ressentimento, com todas as suas forças, ele vai se transformar em algo pior. Eu escrevi assim na minha página do Facebook: se o ressentimento não for tratado, a ferida fica aberta e ela se torna algo mais infeccioso. Lá no Salmo de número 90, versículo 2, diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, ou a sabedoria. Este ressentimento aí, se você não tratá-lo, ele vai crescer. Ele vai tirar o seu sono, ele vai começar a fazer você ter distúrbios emocionais, ele vai te tornar uma pessoa ansiosa, ele vai transformar você numa pessoa que não se sociabiliza, ele vai transformar você numa pessoa desconfiada de todo mundo, que vai sempre dizer aquela frase horrível: todo mundo é igual. Não é, gente. Existem goianos no mundo. Todo mundo não é legal. Você precisa decidir reagir contra esse ressentimento. Faz sentido? Ele está aí, olha. Ele existe. Mas você precisa dizer: o que depender de mim, eu vou atacá-lo com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças. Então você vai, em primeiro lugar, não permitir que ele te impeça de fazer o que é certo e o que é bom. Segundo, você vai atacá-lo com todas as suas forças. Terceiro, você não vai permitir que ele se transforme em ódio. Porque ressentimento vira ódio. Eu acho graça das pessoas, elas me dizem assim: pastor, eu sou uma pessoa que eu não consigo odiar ninguém. Já ouviram isso? Aí eu digo assim: e fulano, que você não conversa tem 6 anos? Não, mas aquilo é coisa à toa. Outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tem 6 anos, você não conversa. É por amor que você não conversa? Não, a gente diz que não odeia. Ninguém aqui odeia ninguém. Aqui, alguém odeia alguém aqui? Eu odeio, eu quero torcer o pescoço. Mas, não. Mas nós estamos cheios de pessoas que não suportam olhar para a outra. Que não suporta gastar um momento com o outro. Que a intimidade já se foi. Que o relacionamento significativo já não existe mais. Que não consegue sair, já saíram da igreja, perdão, porque não consegue lidar com o outro. Não consegue sentar do mesmo lado dos bancos. O que é isso? Não, pastor, é só ressentimento. Quem assistiu o filme Ben-Hur? Assistiram o filme Ben-Hur? Tem uma cena no filme Ben-Hur muito interessante. No filme ele chama Judá Ben-Hur, não é? Ele volta para Jerusalém. O que ele quer fazer? Quem se lembra? Ele quer matar aquele cara chamado Messala. O que o Messala fez? O Messala fez com que ele gastasse os anos melhores da vida dele na prisão. O Messala fez com que a mãe, se não me falha a memória, a mãe e a irmã dele, que contraíram lepra porque ele botou ela no meio dos leprosos, agora vivesse numa caverna, banido no lado da cidade, do lado de fora da cidade. Ben-Hur tem como plano de vida matar Messala. Aí um dia ele está conversando com a mulher dele, é uma das cenas que eu acho que ensinam demais para a gente. A mulher dele fala assim para ele: Judá Ben-Hur, você não percebe, mas você se tornou um Messala. Você se tornou um Messala. Se você não cuidar desse ressentimento, ele vai virar ódio. Porque ele tem um cultivador. O diabo vai tratar de jogar água, pôr adubo, regar, criar as situações adequadas, fazer com que coisas aconteçam, para que esse ressentimento apenas, que você nunca vai chamar de ódio, consuma e seque a sua alma, e te faça uma pessoa doente emocionalmente, ferida, tão ferida, que você já não consegue mais olhar para a vida do jeito que é. Sorrir, ver beleza, querer viver e viver com prazer. Queridos, antes de passar para a segunda parte dessa mensagem, por favor me ouça. Cristo não veio para que a gente vivesse assim. Cristo não veio para que nós vivêssemos assim. Eu vim para que tenham vida, disse ele, e a tenham em abundância. É o desejo de Deus para nós.
que nós tenhamos uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Para cada um de nós ela tem um significado, um pouquinho diferente do outro, mas em base, um relacionamento com Deus. Me perguntaram hoje, para definir para os adolescentes, como eu definiria em uma frase o cristianismo. Eu disse, não precisa pensar, ame a Deus e ame as pessoas, porque Jesus fez isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Qual é uma vida abundante? Uma vida livre das cadeias, uma vida livre dessas emoções dolorosas, angustiantes, que nos massacram. Uma vida perto de Deus, perto das pessoas, uma vida banhada em amor, uma vida de perdão, uma vida livre de ódio. Pastor, mas é possível viver assim? Claro, porque Deus nos garante isso. Por acaso não há bálsamo em Gileade? É uma pergunta. Se você disser que sim, a resposta do profeta para você é porque é que você não aplica ele nas suas feridas então. Ainda não há mais médico? Ou por acaso não há mais médico? Sim, há. Ele vai perguntar para você, por que você não se deixa tratar? Por que é que continua doente a filha do meu povo? Cada um de nós tem uma resposta para dizer por que não. Porque é difícil demais, porque não vai dar certo, porque isso, porque não aquilo. Mas a base é uma só, queridos. E se você tivesse coragem de me ouvir, como um profeta de Deus na sua vida hoje, eu tenho certeza que a sua vida transformaria. A base é o pecado. Somos tão arrogantes, tão prepotentes, tão cheios de nós mesmos, tão endurecidos no nosso coração, tão fechados nas nossas decisões, que nós não nos cedemos diante de Deus, nos rendemos, e dizer, Senhor, esse ressentimento, embora o outro me fez, embora o outro tenha cometido, as minhas reações são pecaminosas e eu preciso de perdão. Mas não foi eu que fiz, foi ele. Mas eu preciso perdoar o meu ofensor. E aí eu vou te ensinar então de forma bem prática como fazer isso, se você estiver ouvindo a voz de Deus. Primeiro, quando eu era pequeno, e eu machucava demais, porque eu era um santinho, então eu caía nuvens em cima de mim e eu machucava. E eu machucava tanto que um dia o papai, eu acho que para castigar, vocês conhecem aquele limão China? Aquele limãozão grandão, a gente chama de China, né? Eu não sei como que vocês chamam lá na terra de vocês. Eu cortei meu dedo. Papai pegou um limão daquele, partiu e enfiou ele no meu dedo assim, ó. Falou, deixa aí. Eu já estava gritando, por causa do ácido do limão, para ver se aprendia. Mas eu me lembro da minha mãe pegar água oxigenada, passar, dar aquela espuminha branca, não dava? Limpar para poder colocar um santo mertiolate, que foi criado no inferno aquele negócio. Foi. E era o seguinte, tinha ele e tinha o iodo, vocês lembram? O iodo era bom, mas nunca tinha em casa. Esse é o detalhe, só comprava mertiolate. Gente, por que não compra iodo? O mertiolate é melhor. Porque faz o coitado sofrer. Nós temos essa maldita ideia de que a coisa para dar certo tem que fazer sofrer. Por isso que você está tratando o outro aí desse jeito. Mas voltando aqui para o nosso negócio, primeiro passo para você conseguir fazer essas 3 coisas que eu te ensinei. Você tem que limpar essa ferida. Você tem que limpar essa ferida. Você tem que, se essa pessoa está aí, você tem que ir nela. Pô, pastor, dá outro aí, dá outro. Não tem jeito. Tenta corrigir uma ferida sem pôr medicamento nela apropriado. Não vai funcionar. Não vai. O tempo não cura ferida, gente. Isso é uma mentira. Se curasse, você já tinha parado de falar assim para alguém. Você se lembra em 1973? Mas hoje, 30 anos, não curou ainda não? Mas vai curar quando? Quando eu tiver morrido? Tempo não cura ferida. Tempo tem suas funções terapêuticas, eu concordo. Mas a ferida precisa ser limpada. Precisa ser limpada. Como é que você limpa uma ferida? Se a pessoa te feriu, está por aí, você vai lá e conversa com a pessoa. Não, olha, nós precisamos conversar, por favor, me dá um minuto. Mas não é chegar para a pessoa com aquela cara, porque nós somos tão pecadores que até para resolver problema a gente peca. Olha, eu estou aqui, porque eu estou um homem assim tocado por Deus,
Então eu vim aqui te mostrar o erro que você me cometeu. Bom, tocado pelo capeta, um trem desse. Com aquela cara de santidade. Estou aqui para você ter a oportunidade de se arrepender. Não. Olha, eu queria tirar do meu coração esse peso. Eu queria que você me perdoasse. Perdoar do quê? Perdoar de ter mantido ressentimento contra você. Perdoar de ter guardado ódio contra você. Perdoar de ter orado para que uma carreta de 18 rodas passasse em cima de você. Com as 18, assim, ó, costurando e passando. Estou aqui para te pedir perdão por isso. Se você não resolver expurgar esse machucado, ele vai apodrecer. Ele vai se tornar uma granguena, um troço que apodrece. Ele vai virar um câncer, que não é esse tratado com quimioterapia, ou pode até virar esse aí mesmo. Ele vai comer você por dentro. Limpe. Você quer fazer isso? Limpe. É fácil? Não. Não. Porque é contra a nossa natureza, mas lembrem-se do que eu falei no início. Se nós não tratarmos esse problema, se nós não resolvermos agir como Jesus, nós vamos brincar de ir às igrejas, nós vamos brincar de crentes e nós vamos viver uma vida miserável, às margens de uma vida abundante, às margens de uma vida boa, às margens de uma vida prazerosa. Vamos viver na beira, na divisa, no limiar do prazer e viver com a vida assim, porque nós não permitimos que Cristo entre. Mas entenda, nós fomos chamados para viver como Ele. Pedro escreveu isso na sua epístola: irmãos, por essa razão Cristo vos deixou exemplo, para seguirdes os seus passos. Nós somos discípulos de Cristo. Ele é o nosso exemplo. Amém, queridos? Ele é o nosso exemplo. Tá, pastor, mas para eu mexer com isso, eu vou ter que ceder. Vai, imagina o nosso Senhor, quando Ele está lá na frente, quando Ele está lá na cruz, pregado, e as pessoas zombando dEle, e Ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Aí você diz assim para mim: mas eu não sou Jesus. Você já disse essa frase para alguém? Jesus é Jesus, eu não. Engraçado. Quem aqui sabe orar a oração do Pai Nosso? Levanta a mão. Isso, que é a oração mais conhecida, porque ela é bíblica. Jesus ensinou, aliás, é a oração que Jesus ensinou. Mas tem uma hora nela que diz assim: perdoa as nossas dívidas. Pera, calma. Perdoa as nossas dívidas, vamos dar significado. Os nossos pecados, as nossas ofensas, os nossos erros, os nossos desajustes, as nossas pisadas na bola. Amém? Está todo mundo me acompanhando? Estamos falando com quem? Com o Pai. Pai, perdoa. Perdoa quem? A mim. Perdoa o quê? Tudo isso aí. Tudo isso aí, Senhor. Às vezes que eu não fui o que o Senhor esperava, às vezes que eu menti, às vezes que eu trapaceei, às vezes que eu pisei fora da linha, às vezes que eu fui longe. Toda essa podridão chamada minha vida, Senhor, me perdoe. Assim como eu tenho perdoado a quem tem mentido para mim, ferido, trapaceado, passado a rasteira, puxado meu tapete. É injusto? Não. O que Jesus está ensinando? Que a capacidade nossa de pedir perdão a Deus está diretamente relacionada à compreensão que nós temos do que nos foi perdoado. E se não bastasse, ele conta uma parábola. Havia um homem que devia um senhor muito rico. Esse, desesperado pela dívida, foi no Senhor e disse: eis que eu te devo tanto, não tenho como pagar, me dá um tempo. O Senhor disse: não se preocupe, perdoada está a tua dívida. Saindo este homem, encontrou um outro que lhe devia uma quantidade insignificante em comparação ao que ele devia ao grande Senhor. De igual modo, este homem disse para o outro: eis que eu te devo, não tenho como te pagar, me dá um tempo e te pagarei. Ele vira e disse: jamais. Mandou os seus
seus funcionários virem, pegar aquele homem, tomar a esposa, os filhos, qualquer bem que ele tivesse e jogá-lo na cadeia até que ele pagasse o último centavo. Sabendo disso, o Senhor chama aquele homem e diz: como que você fez isso? Como que você fez isso? Devendo você a mim uma quantidade enorme, não tendo como pagar, Manuel, cada um de vocês, não tendo Ana como pagar, cada um de vocês, eu te perdoei. Mas você desceu a rua, virou a esquina, entrou na igreja, foi para o trabalho, foi para a escola, chegou em casa, e alguém que te devia infinitamente menos o que você me devia, te fez o mesmo pedido. Não tenho como te pagar, por favor, me perdoe. E você diz não, e você manda prendê-lo, e você manda açoitá-lo, e você pisa nele, pois saiba que coisa semelhante eu vou fazer com você. Vocês entenderam? Não adianta, queridos. Não adianta. Ou você levanta dessa igreja, rasga essa Bíblia, vai embora e vai viver a vida que você quiser, ou você precisa entender que nós fomos chamados para viver segundo Cristo. E feridas emocionais precisam ser tratadas segundo a palavra de Deus. Respira um pouquinho. Tranquilo. Vou continuar mais um pouquinho só e eu paro. Nessa segunda etapa, tá? A primeira você vai tratar, limpa essa ferida, vai lá, chama. Segundo, ore pela pessoa que te feriu. Ah, pastor, você pulou, agora você foi longe. Agora, não foi eu, olha. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus falando. Eu sei que é difícil, eu estou vendo alguns de vocês memearem com a cabeça. Gente, isso aqui é contrário a tudo que está em nós. Mas é 100% alinhado com o Evangelho de Jesus de Nazaré. E Paulo repete isso, Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoem aqueles que te perseguem, abençoem, e não os amaldiçoem. Você tem que orar por essa pessoa que te feriu. Não vai orar para Deus matar ele, não. Senhor, já tem que orar? Tem. Então leve isso para o Senhor logo uma vez. Nem sei se o Senhor quer, mas leva. Não. Orar por aqueles que te perseguem, por aqueles que não gostam de você, por aqueles que te fazem o mal. Já contei aqui nessa igreja, eu acho que vale contar de novo, uma ilustração de um cara que estava andando na praia. Imagina uma praia bem legal, nós que estamos nesse clima maravilhoso aí de menos 35 mais ou menos, uma praia qualquer. Eu vou imaginar lá em Fiji, aquelas praias maravilhosas. O cara está andando na praia, tropeçou, achou uma lâmpada. Saiu da lâmpada, ele destampou a lâmpada, saiu um gênio. Aí o gênio olha para ele e diz assim: obrigado, você me libertou, estou preso aqui 500 mil anos. Pode me pedir o que você quiser que eu vou fazer. Um único pedido. O que eu quiser. Não tem limite. O cara falou, não, pode colocar num pacote, por exemplo, e dizer, eu já mando tudo. O cara falou, nossa, acertei na cena aqui. Aí quando ele foi abrir a boca, o gênio falou assim, mas espera. O que você me pedir, eu vou fazer. Mas eu darei em dobro para o seu pior inimigo que você pedir. Uma fazenda para mim, 2 para o seu pior inimigo. Um carro, 2 para ele. Um Hyundai Kia para mim é 2 BMW para ele. Melhorar o nível do coisa. O cara falou, sim, então espera aí, deixa eu pensar, muita calma nessa hora, que o negócio agora tomou um outro rumo. Aí o gente falou, fala logo que eu estou querendo ir embora. Estou preso aqui 500, quantos anos que eu falei? 500 mil anos por aí. Quero ir embora. Aí o cara pensou, falou, já sei. O que você quer? Me cega de um olho.
Fura aqui, ó. Fura aqui. Nós precisamos orar pelas pessoas que nos perseguem. Pelas pessoas que nos fazem o mal. Coisa mais difícil que existe no planeta é isso. Mas nós precisamos. Porque essas pessoas estão consumidas pelo ódio. Elas estão consumidas pela ganância. Elas estão consumidas pelo desamor. Elas estão gerenciadas por Satanás. Elas estão sendo influenciadas pelo príncipe desse mundo. E se nós não tivermos misericórdia delas, nós perdemos o nosso papel de filhos de Deus. Nós precisamos orar para que Deus os alcance, para que o coração deles se abra, para que eles também não vivam nesse tormento de odiar o outro, de não sorrir, de não ser amigo, de não saber abraçar, de não perdoar a falha. Então, se você quer ter cura, comece orando por aqueles que te feriram. Quem puder ler em inglês aqui, quiser ler um livro que eu vou sugerir, chama The Wounded Healer, o curador ferido, né? Esse livro eu li uns, talvez 12 anos atrás, me fez um bem. Eu tenho todos os livros desse escritor, mas me fez um bem tremendo. Para entender isso, então, olha, mexa, limpe essa ferida, ore por quem te feriu. Último conselhinho da noite para vocês. Vença o mal praticando o bem. Vença o mal praticando o bem. Um dos meus ídolos nessa terra foi Nelson Mandela. Faleceu agora há pouco tempo, né? Eu li o que eu pude da vida dele, ouvi relatos de pessoas e assisti filmes que tinham parte da vida dele. E uma coisa que me chamou a atenção em Nelson Mandela é que ele sempre dizia para as pessoas: nós jamais conseguiremos erradicar o mal praticando o mal equivalente. Nós não vamos. E é por isso que marido e mulher quase acabam com o casamento, quando não acabam. Porque não entendem que a forma de vencer o mal é fazendo o bem. Onde o bem está, o mal tem que sair. Onde há luz, as trevas são dissipadas. Onde há amor, o ódio pode demorar, mas ele vai sair. Onde há rejeição, se você estender a mão por vezes suficiente, você vai quebrar aquele paradigma. E eu me lembro de uma cena, quando Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul, todo o cabinet, o cabinet, né, o presidential cabinet, era todo mundo branco. Todos os assessores, do presidente eram brancos. E entra ele com 2 ou 3 assessores negros, e o pessoal está todo mundo juntando as coisas. Todo mundo juntando, uns saindo, outros colocando em sacolas, em pastas, e ele chega no escritório dele, inquieto, e aí vem a secretária, e ele pergunta: o que está acontecendo? Ele falou assim: olha, está todo mundo indo embora, porque sabe que o senhor vai colocar somente pessoas da cor da sua pele. Aí ele deixa tudo, chega no meio do corredor e diz assim: gente, eu sei que nós nos odiamos, perseguimos e matamos uns aos outros por décadas. Décadas. Mas eu quero que você saiba que se você estiver disposto a reconstruir a África do Sul, você não precisa deixar esse lugar seu. Esse é um lugar para brancos e negros, porque esse é um lugar para sul-africanos. Este é um lugar para quem quer construir uma nação. Se eu e você não entendermos que nós só venceremos o mal com o bem, nós viveremos dentro de uma igreja sendo agentes de Satanás. Porque ele é que promove isso. Ele é que promove a agressão. Ele é que estimula a perseguição. Ele é que incita a guerra. Ele é que favorece a divisão. Ele é que cria facções. Ele é que separa grupos. Para a pessoa que te persegue, seja bondoso. Se a pessoa é dura com você, seja amável com ela e com os outros.
Se as pessoas te entristecem, peça a Deus graça para conseguir fazer com que essas pessoas tenham felicidade, alegria, tenham um coração quebrantado. Se a pessoa te trata com indiferença, não retribua assim, nem a ela e nem aos outros. O mal não suporta o bem, queridos. Onde o bem está, o mal tem que sair. E onde o mal reina, se o bem chegar, ele é tirado. Então você quer curar essas feridas emocionais suas? A resposta que eu tenho para você é que ainda há médico e bálsamo em Gileade. Se você continuar doente, não é por falta de cura. Porque o profeta perguntou, por que é então que a filha do meu povo continua doente? E eu poderia facilmente transformar ou mudar essa pergunta do passado para a nossa realidade e dizer, por que é que você vai sair dessa igreja da forma que você entrou? Bom, pastor, é porque você falhou aí na explicação. Não, mas eu te disse o suficiente com todos os meus erros. E não sou eu, é o Cristo que está presente entre nós, é o próprio bálsamo de Gileade. Não é a minha habilidade de comunicação, é o Espírito de Deus no coração nosso. Por que é que você vai sair daqui assim? Você só vai sair daqui doente se você responder para você mesmo assim, não, mas isso são muitos anos, são muitas feridas. Não, agora não, deixa isso para depois eu acerto. Não, tá bom, olha, ouvi, legal, vou guardar aqui, daqui um tempo. Não, você não faz. Porque Deus perguntou para Jeremias, o povo está doente? Está. Por quê? Por acaso acabou o bálsamo lá de Gileade? Não tem mais das árvores que produzem aquela resina que é terapêutica, que pode curar? Por acaso os médicos foram embora para países, áreas e outras regiões? Por acaso? Não, continua tudo lá. Então por que é que a filha do meu povo está doente? Por quê? Essa série de mensagens chama Reconstrua a Sua Vida. Início de ano. Início de uma caminhada. Possibilidade, gente. Possibilidade. Da gente dizer, chega. Eu não vou mais viver assim. Chega. Até aqui eu vivi assim. Mas eu não vou mais. Eu não vou mais um dia. Eu vou reconstruir a minha vida. Eu vou reconstruir a minha história. E para eu ser livre para reconstruir, eu preciso tirar algumas coisas. Vocês se lembram do que nós já falamos da oração da serenidade, já falamos de livrar-se da culpa, tirar esse peso, e hoje eu estou dizendo para vocês, cura essa ferida emocional. Derrama o bálsamo de Gileade aí em cima dela. Deus pode fazer isso hoje à noite. Amém? Agora, alguém me mandou uma mensagem hoje baseada num artigo que eu escrevi, disse assim, pastor, eu gostei do que você escreveu porque eu não acredito em milagre e varinha de condão. Você pode dizer assim para mim, então o senhor vai fazer um convite para a gente ficar de pé? Vou desafiar cada um de vocês que tiver uma ferida emocional. E o senhor está dizendo que se eu ficar de pé, na hora que eu sair daqui eu estou curado? Talvez, Deus pode fazer isso, amém? Eu não. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Mas o Espírito de Deus pode, se Ele quiser, pode. Mas eu estou dizendo que você pode começar a ficar curado hoje. Porque ao decidir dar um passo com o Senhor, Ele te toma pelas mãos e diz, vamos embora nessa empreitada. Ele é o nosso companheiro de transformação. O Espírito de Deus vai trabalhar na gente. Ele vai nos dar vitória nisso. Talvez não consigamos reconstruir todas as amizades, é verdade. Mas caminharemos com a cabeça erguida, com o coração em paz, com a alegria de poder dizer, Senhor, eu fiz o que o Senhor pede de mim como teu filho, porque Cristo habita em mim. 2 perguntinhas. Vocês entenderam o que eu preguei, gente? Tem alguém aqui que gostaria, não fique em pé só para fazer auê,
nem para me agradar, nem para dizer tem que ficar em pé. Não tem. Vocês me conhecem, sabem que eu não me impressiono com isso. Mas eu queria saber se tem alguém que legitimamente quer dizer, chega, hoje eu vou aplicar esses conceitos aí, pastor. Eu nem me lembro todos deles, mas eu pego o CD, eu ouço, eu vou buscar, eu quero, mas eu não quero mais viver desse jeito. Se tem alguém aqui que quer dizer isso, eu queria que você ficasse de pé para a gente poder clamar ao Senhor juntos pela sua vida. Orar para que esse bálsamo de Gileade seja derramado sobre você. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Amém. Amém, queridos. Agora eu quero que vocês olhem para mim um pouquinho. Todos vocês que ficarem de pé. Vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Está entendendo? As consequências. Não é milagre varinha de condão, pelo menos eu acho que não. Pode ser que para alguém aqui vai. Deus vai simplesmente pôr a mão e vai tirar uma dor que é incalculável aí do seu coração, e você vai dizer assim, nossa, entrei aqui nessa igreja de um jeito, saí de outro, pelo poder maravilhoso de Deus. Agora, você pode ter certeza, se isso aí envolver uma pessoa, Deus não vai bater varinha de condão na sua cabeça, Ele vai te estimular a ir resolver o problema. Eu creio no Evangelho assim, no Evangelho que nos responsabiliza, para que Deus nos ensine na caminhada da vida a nos parecer com Cristo. Se é uma dor que não tem mais como ser tratada, às vezes vai ser a mão do Senhor mesmo, amém? Mas dá uma olhadinha para mim aqui, vocês todos que ficaram de pé. Se não for, vai precisar de trabalho. E aí, queridos, se você ficou de pé só para fazer, só para chamar a atenção, não vai funcionar, porque é pesado, é difícil. Vocês estão me entendendo? Querem fazer isso mesmo, amados? Nós, ou os outros que estão sentados, que estão melhor ou melhores agora nesse momento da vida, vamos acudir esses irmãos? Dá uma olhadinha para trás, vê se tem alguém que você pode ir orar com essa pessoa, abençoar a vida dele ou dela, pôr a mão, pegar na mão, pôr a mão no ombro, ou simplesmente estar perto e dizer assim, eu vim aqui porque eu quero orar com você. Você está passando por um momento difícil, você tomou uma decisão difícil, eu quero orar com você. Por favor, irmãos da igreja, ou você que está nos visitando, se você puder fazer isso, veja alguém que ficou de pé. Ó, temos algumas pessoas aqui do lado direito, ó. Eni, tem pessoas aqui do seu grupo aqui, ó, você, o Fábio, pessoal aqui, precisamos de mais gente. Aí atrás tem algumas pessoas. A gente possa colocar a mão e dizer, olha, eu estou aqui com você para orar por você nisso. Aqui, Eni, aqui na frente. Isso, vai pedindo a Deus, fala, Senhor, eu não sei o que é no coração dessa pessoa, mas o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode ajudar essa pessoa, Senhor, a ser livre dessas doenças emocionais, essas feridas tão terríveis, tão ruins. Intercede, porque essa pessoa vai precisar, querido. Ele ou ela vai ter que se posicionar em situações difíceis na vida. É preciso o Espírito Santo de Deus capacitar essa pessoa. Eles vão ter que romper com coisas para lá da força deles. Muito. E aí você puder fechar os seus olhos comigo, todos vocês, e levantarmos um clamor aqui ao Deus que cura. Um dos nomes do Senhor na Bíblia é Jeová Rafá, o Senhor que cura as feridas. Deus é esse bálsamo de Gileade, que não é apenas uma resina de uma árvore, é a mão dele, é o sangue do seu filho que foi derramado na cruz do Calvário, é o poder do Espírito que inunda os nossos corações hoje à noite, é a presença dele aqui entre nós. Às vezes já não há mais como jogar nenhuma pedra, queridos. Se lance nas mãos do Senhor, diga, Pai, em nome de Jesus, cura a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, tira esse peso do meu coração. Em nome de Jesus, limpa essa dor. Em nome de Jesus, Senhor. Clama ao Senhor. Peça a Ele um milagre. Senhor, eu não tenho forças, diz para o Pai, mas o Senhor pode fazer em mim infinitamente mais do que tudo que eu pedir ou pensar.
por causa do teu grande poder. Irmãos dessa igreja, vamos interceder para que aqueles que sofrem assim sejam libertos, sarados. Lembrem do que foi ensinado aqui. Vamos orar uns pelos outros. Estas pessoas têm dores na alma, que o nosso desejo é de vê-las e vê-los curados, sarados, transformados, abençoados, felizes. Pai, derrama alegria, satisfação, derrama paz, derrama libertação. Tira, Senhor, depressões, angústias, medos, traumas. Essa autoimagem dilacerada pelos erros da vida, reconstrói, Pai, em nome de Jesus. Reconstrói pelo poder da tua mão. Em nome de Jesus de Nazaré, coloca a tua mão sobre estas pessoas. Pai, olha pela nossa igreja. Nós estamos orando todos os dias e clamando ao Senhor por um avivamento. Um avivamento precisa encontrar corações que caminham como Cristo. E hoje nós queremos te pedir, Pai, restaura-nos, restaura-nos. Estamos diante do Senhor porque queremos ser restaurados, feitos novamente pela tua mão. Vamos nos colocar de pé todos e cantar essa canção. Feche os seus olhos, você não precisa cantar, deixa a letra dela funcionar como um bálsamo do Senhor na sua vida. Um convite a você ser restaurado, transformado.